Então, eu peço que você que não curtiu ainda o vídeo aqui, clique em curtir, clique aí no joinha, no gostei, para ajudar esse vídeo a ter mais relevância, isso é importante. Peço que você compartilhe ele para mais pessoas virem aqui participar conosco. Há uma preocupação muito grande em relação à parte financeira dos estados aí, né? Entre os pedidos dos secretários está o retorno do auxílio emergencial. A carta foi enviada a Rodrigo Maia e a Davi Alcolumbre no mesmo dia em que o Brasil ultrapassou a marca de 215 mil mortes por conta do novo coronavírus. A gente aciona mais uma vez a nossa reportagem para falar de novo com Pedro Teixeira, que vai trazer mais detalhes para a gente dessa notícia. Pedro, boa tarde. Segundo os secretários, com a extensão do estado de calamidade por mais 6 meses, existe a possibilidade da quebra do teto de gastos e, por conta disso, alguns auxílios que foram pagos pelo governo federal poderiam ser retomados, principalmente, como você disse, o auxílio emergencial. Essa carta foi assinada por 18 secretários da Fazenda dos estados do Pará, Piauí, Alagoas, Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e também do estado do Tocantins. Na carta, os secretários dizem que a continuidade de tal medida, o auxílio emergencial, é essencial para não colocar milhares de famílias em situação de fome e desamparo social, além de manter o nível do consumo, evitando a paralisia da atividade econômica. É importante lembrar que o auxílio emergencial no ano passado atendeu mais de 70 milhões de brasileiros. Ele começou no início da pandemia com a quantia de R$600, depois o governo fez um ajuste para R$300 e pagou a última parcela no último mês de dezembro de 2020. Falar da sucessão da presidência da Câmara, porque o mercado está de olho. Arthur Lira, que é o candidato com o apoio do governo para a presidência da Câmara, admitiu pela primeira vez que pode apoiar a prorrogação do auxílio emergencial. Então, eu peço que você que não curtiu ainda o vídeo aqui, clique em curtir, clique aí no joinha, no gostei, para ajudar esse vídeo a ter mais relevância, isso é importante. Peço que você compartilhe ele para mais pessoas virem aqui participar conosco. Há uma preocupação muito grande em relação à parte financeira dos estados aí, né? Entre os pedidos dos secretários está o retorno do auxílio emergencial. A carta foi enviada a Rodrigo Maia e a Davi Alcolumbre no mesmo dia em que o Brasil ultrapassou a marca de 215 mil mortes por conta do novo coronavírus. A gente aciona mais uma vez a nossa reportagem para falar de novo com Pedro Teixeira, que vai trazer mais detalhes para a gente dessa notícia. Pedro, boa tarde. Segundo os secretários, com a extensão do estado de calamidade por mais 6 meses, existe a possibilidade da quebra do teto de gastos e, por conta disso, alguns auxílios que foram pagos pelo governo federal poderiam ser retomados, principalmente, como você disse, o auxílio emergencial. Essa carta foi assinada por 18 secretários da Fazenda dos estados do Pará, Piauí, Alagoas, Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e também do estado do Tocantins. Na carta, os secretários dizem que a continuidade de tal medida, o auxílio emergencial, é essencial para não colocar milhares de famílias em situação de fome e desamparo social, além de manter o nível do consumo, evitando a paralisia da atividade econômica. É importante lembrar que o auxílio emergencial no ano passado atendeu mais de 70 milhões de brasileiros. Ele começou no início da pandemia com a quantia de R$600, depois o governo fez um ajuste para R$300 e pagou a última parcela no último mês de dezembro de 2020. Falar da sucessão da presidência da Câmara, porque o mercado está de olho. Arthur Lira, que é o candidato com o apoio do governo para a presidência da Câmara, admitiu pela primeira vez que pode apoiar a prorrogação do auxílio emergencial. E o tema, como eu disse mais cedo, é acompanhado com lupa pelo mundo econômico. Vamos conversar então agora, dessa vez com Fernando Nakagawa, diretor do CNN Brasil Business, que vai explicar agora detalhadamente por que isso é tão importante, Naka. Bom dia, Lu. É muito importante porque ainda a gente tem uma situação muito ruim no mercado de trabalho e, infelizmente, milhões de brasileiros ainda precisam de algum tipo de ajuda
do Estado para continuar tocando a vida até que a situação volte à normalidade. Diante dessa necessidade, um dos debates que está crescendo em paralelo à disputa na presidência da Câmara é a volta do auxílio emergencial. E ontem, Arthur Lira, que é o candidato apoiado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, reconheceu pela primeira vez que pode apoiar essa iniciativa. Baleia Rossi, que é o outro candidato apoiado por Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara dos Deputados, já tinha apoiado a volta do auxílio emergencial. Portanto, os dois principais candidatos estão apoiando essa iniciativa. O mercado financeiro olha muito de perto isso, porque o auxílio emergencial foi a principal conta paga pelo governo federal durante a pandemia em 2020. E continuar com esse gasto significa que a gente vai ter que continuar assinando o cheque para pagar essa conta. Mas da onde vai vir esse dinheiro? Essa é a grande dúvida do mercado financeiro. Será que vai ter corte de gastos? Será que os impostos vão aumentar para pagar essa conta? Ninguém sabe, por isso está todo mundo prestando atenção. E essa hipótese de volta do auxílio emergencial ganha ainda mais força com a queda da popularidade que alguns trackings, aquelas pesquisas de curto prazo, têm mostrado com a popularidade do presidente Bolsonaro nos últimos dias. Então, juntando isso, o mundo econômico dá como cada vez maior a possibilidade de retorno do auxílio emergencial nas próximas semanas, nos próximos meses. Esse é um dos destaques do podcast Abertura de Mercado, que eu gravo todo dia, bem cedinho aqui, Colombo. Outro destaque é a possibilidade de as empresas demitirem funcionários que não se vacinarem agora contra a Covid-19. Esse é um debate no mundo jurídico e a gente fala disso no podcast de hoje. É importante, decisão importante que pode ser tomada aí pelas empresas e é bom ouvir o podcast do NACA para esclarecer essas dúvidas. Infelizmente, a realidade está se impondo nessa conversa sobre a Covid, sobre a economia. O mercado financeiro está entendendo com esses sinais dados ali em Brasília de que o auxílio volta, sim, em breve, muito provavelmente nas próximas semanas, porque a realidade está pior do que se imaginava. A doença, infelizmente, avança com mais vítimas e mais mortos no Brasil. A vacinação, como a gente está percebendo, está indo aí aos trancos e barrancos, num ritmo bem pior do que o visto em outros países. E a economia ainda não reagiu com geração de empregos, portanto, milhões de brasileiros seguem desassistidos em termos financeiros. Por isso, juntando tudo isso, com essas declarações de Rodrigo Pacheco, candidato apoiado pelo Palácio Planalto à presidência do Senado, e também de Arthur Lira, candidato à presidência da Câmara, indicações de que eles apoiam a volta do auxílio emergencial, o mundo econômico já dá praticamente como certo de que o auxílio voltará, até por causa da necessidade. Agora, é importante entender como é que a gente vai pagar essa conta. Será que o governo está disposto a fazer cortes? Vai criar um novo imposto para pagar essa conta? Será que o teto de gastos, aquela regra para tentar conter a dívida pública, vai ser simplesmente ignorada? Essa é a grande preocupação hoje do mundo econômico. Isso está fazendo com que o nosso mercado financeiro aqui fique para trás